Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de fabricação de açúcar. Meu nome é Bruno Henrique Francisco. Bom, vamos então iniciar o nosso módulo de cozimento. O objetivo é fazer com que você se torne um especialista em fabricação de açúcar, tá? Então, nós temos várias aulas pela frente, vamos tratar de vários assuntos, vamos aprofundar o assunto de cristalização, de cozimento, vamos ver aí algumas práticas que nós podemos aplicar dentro das usinas. Então, eu espero que você faça essa sequência de aulas de maneira tranquila, que você não deixe passar nenhum detalhe, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso curso de cozimento, nosso módulo de cozimento, fazendo uma breve definição do que é a produção de açúcar, tá? Bom, o processo de fabricação de açúcar pode ser definido como um conjunto de operações unitárias, tá? Por que um conjunto de operações unitárias? Porque nós temos lá uma operação de cozimento, uma operação de centrifugação, a cristalização. E esse conjunto de operações unitárias tem como objetivo extrair a maior quantidade de sacarose possível do caldo açucarado na forma de cristais uniformes e com especificações pré-estabelecidas. Ou seja, a sacarose ela já está presente no caldo, no xarope, nos méis. Então, o que nós temos que fazer? Separar essa sacarose. Só que nós vamos separar ela na forma de cristais, tá? E esses cristais precisam ter tamanho, cor e forma correta, ok? Então, imagine que isso aqui seja um cristal de açúcar, tá? Então, aqui tem duas moléculas de sacarose ligadas por ponte de hidrogênio, porém, é claro que um cristal, para ele ganhar estabilidade e continuar o seu crescimento, é necessário que tenha um aglomerado de pelo menos 80 moléculas de sacarose, tá? Que daí sim o cristal vai ter um raio crítico necessário para não dissolver. Mas aqui é só de forma ilustrativa. Então, eu tenho um cristal, a sacarose que até então está dissolvida no mel, no licor-mãe, vai migrar para o cristal e vai se ligar no cristal. E com isso o cristal vai crescendo e vai chegar mais sacarose e a migração continua até que o cristal tenha tamanho, cor e forma definida, tá? Que vai atender as especificações do nosso açúcar como produto acabado. Só que essa sacarose aqui, para ela poder migrar pro cristal, ela não vai migrar por si só. É necessário que tenha um processo de evaporação. Por quê? Porque a sacarose ela tem afinidade química maior pela água. Então ela prefere ficar na água do mel, do licor-mãe dissolvida. Para ela sair dessa água, parar de interagir com essa água e passar a se ligar no cristal, isso só vai acontecer se a gente tirar a água dela. Por isso que o cozimento é um processo que ocorre sobre evaporação. Aí você acaba concentrando o meio e a sacarose começa a migrar para o cristal. Mas é claro que essa concentração precisa estar dentro de um grau de supersaturação correto, que nós vamos estudar isso já já, tá? Então, a migração da sacarose, demonstrada no mecanismo acima, ocorre através da supersaturação alcançada através da concentração e temperatura do meio de cozimento. Então, a sacarose só vai migrar para o cristal se a gente concentrar o cozimento até a supersaturação correta, ok? Então, o que nós temos dentro de um sistema de cozimento? Massa, né? A massa cozida, a massa que está ali cozinhando. E essa massa é uma mistura de mel, tá? Que nós chamamos de licor-mãe, e cristais de sacarose que estão lá em suspensão. Então, repare que aqui nesse vidrinho, ó, isso aqui é um vidro que a galera aí que trabalha no cozimento, eles têm esse vidro para poder observar como que está a massa, tá? Observar visualmente. Então, eles vão lá no vácuo ou no cozedor, né? Como você quiser chamar, sonda o vácuo. O sondar significa retirar uma amostra daquela massa que está em cozimento, coloca nesse vidro para você poder olhar contra a luz, né? Então você coloca esse vidro contra a luz, repara que tem uma lâmpada lá atrás, e você consegue olhar se os cristais estão crescendo, se tem muito ou pouco cristal, se tem cristais que foram formados de forma indesejada, né? Então imagina que eu dei um zoom aqui, ó, tá? Eu coloquei uma lupa aqui para demonstrar que eu peguei isso aqui, dei um zoom, tirei uma foto no microscópio.
Então, essa foto aqui eu tirei de uma massa, eu mesmo tirei, tá? No microscópio. E a gente vai conseguir entender o que de fato são os cristais e o licor-mãe. Bom, o cristal fica fácil observar aqui nessa foto, né? Cristal são moléculas de sacarose ligadas entre si através de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, de forma, né, de formato e tamanho pré-estabelecido, que representam a fase sólida em suspensão no cozimento. Bom, então, toda vez que a gente pegar uma massa, a gente vai ver, né, durante o cozimento, vários cristais lá em suspensão, que são os cristais que estão recebendo a sacarose, as sacaroses que estão migrando do mel para o cristal. E esses cristais estão em crescimento, tá? Bom, o licor-mãe, que é todo esse mel aqui em volta do cristal, ele nada mais é do que um mel contendo açúcares e outros sólidos solúveis dissolvidos. Então, isso aqui é a fase líquida do cozimento. Aqui nós temos a sacarose dissolvida, né? Aqui que ela está dissolvida na água que nós comentamos. Então, aqui nesse mel, ao redor dos cristais, é que tem a água que nós temos que evaporar parte dela, tá? E esse mel aqui, esse licor-mãe, representa a fase líquida do cozimento. Então, a massa cozida ela é composta por cristais em suspensão e o licor-mãe, que é a fase líquida que contém sólidos dissolvidos. E a sacarose está dissolvida aqui no mel. Conforme esse mel concentra, a sacarose, que até então estava na água, por falta de água, ela vai migrar para o cristal, tá? Outro ponto interessante que nós vamos falar mais para frente é que a sacarose ela não tem perninha para correr atrás do cristal, né? Essa migração ocorre sobre agitação, tá bom? Bom, então a cristalização é um processo de separação que ocorre em uma mistura para se obter cristais de um dos componentes da mistura. Ou seja, a sacarose ela está dissolvida aqui nesse mel, né? A gente precisa separar essa sacarose. Só que a gente vai separar ela na forma de cristal. Então a gente separa através da cristalização. E é importante a gente entender que a cristalização não ocorre somente na hora que a gente vai injetar a semente, lá atrás, no início do cozimento. A cristalização ocorre durante todo o cozimento. A cristalização é o processo de separação da sacarose na forma de cristal. Então, todo o cozimento ele está ali sobre constante cristalização, tá bom? Que nada mais é do que a sacarose migrando para o cristal e fazendo com que o cristal cresça. Bom, como nós falamos, a sacarose ela vai ter que sair do licor-mãe e migrar para o cristal. E isso vai acontecer se a gente evaporar parte da água, né? Então, ó, repara que a ilustração aqui demonstra que a água começou a ser evaporada, então esse licor-mãe aqui começou a concentrar. E diante disso, né, a concentração ocorre através da evaporação da água contida no licor-mãe. A falta de água obriga a sacarose que estava dissolvida sofrer o processo de cristalização. A sacarose ela precisa fazer ligação de hidrogênio, ela tem que fazer. E ela prefere fazer com a água, né? Por isso que ela fica dissolvida. Uma vez que essa água não está mais ali presente, ela vai fazer ligação de hidrogênio com outra molécula de sacarose. E no caso é o cristal, tá? Bom, então, uma vez que a água foi evaporada, a sacarose começa a migrar para o cristal. Essas flechas vermelhas representam a migração da sacarose, tá? Então repare que eu tenho sacarose aqui o tempo inteiro saindo do licor-mãe e se ligando nos cristais, tá? E isso só ocorre graças à supersaturação, tá? Então, uma vez que existia falta de água devido à evaporação, a sacarose, que até então estava dissolvida, irá se ligar nos cristais já existentes, ok? E é o que acontece durante o cozimento, é por isso que os cristais vão crescendo, porque eu tenho o tempo inteiro sacarose migrando para o cristal. E essa migração ocorre devido à agitação do cozimento, tá? Por isso que a agitação é muito importante, nós vamos ver isso daqui a pouco. Além da concentração, nós podemos também fazer com que a sacarose migre para o cristal através do resfriamento, tá? Que não é o caso do cozimento. Isso pode acontecer no cristalizador, mas no cozimento não. Então, quedas de temperatura podem diminuir a solubilidade da sacarose.
diminuindo o coeficiente de solubilidade, tá? Então, uma vez que o coeficiente de solubilidade da sacarose diminui, as moléculas de sacarose dissolvidas começam a migrar para os cristais já existentes. Então, imagina assim, ó, se você tem lá uma água fria da geladeira, você consegue dissolver uma quantidade de açúcar nela, só que pouca. Se você pegar esse mesmo volume de água e aquecer, você consegue dissolver mais, porque a água quente dissolve mais. Só que, então você pega essa água quente, dissolve um monte de açúcar e deixa essa água na geladeira novamente. Na hora que ela esfriar, todo aquele açúcar que estava dissolvido, parte dele na verdade, vai cristalizar novamente, porque não vai ter mais como ele ficar solúvel. Porque ele só conseguia atingir aquele coeficiente de solubilidade porque a temperatura estava um pouco mais alta. Depois que esfriou, o coeficiente de solubilidade diminui, tá? Então, o processo de migração da sacarose devido à supersaturação ocorre durante o cozimento. E também tem uma parcela de sacarose que vão migrar para o cristal, tá? Que vão migrar para os cristais pelo resfriamento, mas isso ocorre no cristalizador após o cozimento, tá bom? Bom, então nós temos aqui um fluxograma de cozimento de duas massas, né? Vamos entender quais são os tipos de fábricas que existem. Então, esse cozimento de duas massas, a gente tem aqui a massa A, onde a gente recebe o xarope que vem da evaporação. O cozimento ocorre através de vapor vegetal, pode ser V1, V2 ou V3. O cozimento se inicia através do magma, que é o açúcar que a gente produz na massa B. Então ele vem aqui e também alimenta esse cozedor de massa A. Após o cozimento, essa massa é descarregada no cristalizador, onde ocorre uma taxa de cristalização por resfriamento, porque o tempo de retenção aqui ele costuma ser elevado, ele precisa ser elevado, né? Esse é o papel do cristalizador. Só que tem muitos processos que acabam trabalhando sempre com esse cristalizador aqui vazio, baixo, com medo de encher, com medo de travar. Aí acaba perdendo um pouco de esgotamento que você teria aqui por resfriamento, né? Essa massa sai do cristalizador e é enviada até a centrífuga de massa A, que é uma centrífuga embatelada, onde vai separar o açúcar, tá? Que estava lá em suspensão no licor-mãe, que vocês viram, do mel. Então aqui essa centrífuga separa o açúcar acabado do licor-mãe. E esse licor-mãe nós chamamos então de mel A, tá? Esse mel ainda tem açúcar, né? Então nós temos que fazer mais um cozimento com ele. Então a gente pega esse mel e envia para a massa B, tá? Porém, a gente pode diluir esse mel antes. A diluição do mel ela é importante aqui, nós vamos falar isso mais no detalhe, tá? Mas o objetivo é matar alguns cristais que possam ter passado por ela da centrífuga, porque senão esses cristais eles vão passar para o cozimento de massa B e a gente vai ter problema na qualidade do açúcar, no CV e tudo mais. Essa água que a gente coloca aqui também tem o objetivo de melhorar a agitação do cozimento, porque a agitação depende do borbulhamento da água. Então, como o mel sai daqui com Brix próximo de 80, nós vamos ver isso depois. Quando a gente dilui esse mel, a gente derruba esse Brix para valores que podem variar aí de acordo com os processos, mas pode chegar até a 68, 70 de Brix. E essa água que a gente adicionou a mais, ela vai borbulhar aqui do cozimento de massa B e vai ajudar na agitação. Assim como o xarope já vem também com água, né, para ajudar a borbulhar a massa A. Então esse mel, ele sai agora aqui da massa A, ainda tem açúcar, passa por mais um cozimento e é separado aqui na centrífuga de massa B, que é a centrífuga contínua. E esse mel agora passa a ser o mel final. Esse mel aqui no sistema de duas massas ele não passa mais por cozimentos e ele é enviado para a fermentação, tá? Para poder fazer etanol. É claro que a gente não consegue esgotar todo o açúcar desse mel, ele ainda tem aqui um grau de pureza alto, mas para sistemas de duas massas é normal ele conter purezas aqui variando entre 50% e 55%, tá? Nós vamos ver isso já já. O açúcar que é produzido na massa B é centrifugado na centrífuga contínua. Então, diferente da centrífuga de massa A, a centrífuga de massa B é contínua. Vocês vão ver centrífuga no detalhe, no módulo de centrifugação, fiquem tranquilos.
Aí a gente separa o mel final do cristal. Esse cristal nós chamamos de magma, tá? Como ele não tem ainda tamanho que atende à especificação, porque é o seguinte, ó, o cozimento, a gente pode dizer que ele começa aqui na massa B, a partir da cristalização, que eu vou explicar logo mais. Então a gente injeta um cristal aqui na ordem de 10 microns, tá? Que a gente chama de semente. Ele vai crescer aqui nesse cozimento, porque sacarose vai migrar para esse cristal. Ele vai chegar aqui com mais ou menos 0,4 milímetros, 0,45 milímetros, tá? Só que o tamanho do cristal, ele vai, vamos supor, para açúcar cristal VHP, ele precisa ter 0,8 milímetros. A gente chama isso de AM, tá? Que é a abertura média. Então, com 0,4 ainda não atende. E além disso, ele não está na cor legal, ele ainda precisa passar por mais um cozimento. Então, a gente pega esse açúcar que nós chamamos de magma, com 0,4 milímetros, colocamos na massa A e ele passa por mais um cozimento e termina de crescer até chegar em 0,8, né? No caso de VHP. Mas tem açúcares aí, por exemplo, tipo 2, açúcar branco, 150 de cor, 140, que o AM precisa ser um pouco menor, depende de como você especifica esse açúcar, tá bom? Bom, temos aqui um sistema agora de três massas, tá? Ele é basicamente igual ao sistema de duas massas, mas repare o seguinte, o mel final do sistema de duas massas, ele ainda vai passar por um terceiro cozimento, que nós chamamos de massa C, para recuperar ainda mais esse açúcar, né? Então, usinas que possuem sistemas de três massas são usinas que têm mix de açúcar maior, são usinas açucareiras, né? Então, o mel final agora, ele é retirado aqui da massa C. Então, ao invés de ter mais ou menos 55 de pureza, igual aqui na massa B, ele vai ter aqui pureza na ordem de 40, 38, tá? A gente consegue esgotar um pouco mais. Bom, repara que nesse sistema a gente pode diluir o mel A, o mel B, tá? O magma, ele é um açúcar que sai da centrífuga praticamente seco, não tem como a gente transportar ele para o próximo cozimento, né? Não tem como você bombear um açúcar seco. Então a gente faz um empastamento dele, onde a gente joga aqui água, xarope ou caldo clarificado. Nós vamos ver daqui a pouco qual que é o melhor, por que que a gente coloca, para você conseguir fluir e bombear esse magma, tá? A gente coloca isso tanto no magma C quanto no magma B. Tá? Então, o cozimento de três massas é um cozimento que consegue esgotar mais o açúcar, então a pureza do mel final vai ser mais baixa. Tá? Daqui a pouco nós vamos estudar bem a fundo essa questão de queda de pureza. Temos também aqui o sistema de cozimento, onde nós temos a separação de mel rico e mel pobre. Então, aqui na massa A, repara que eu tenho o mel A aqui saindo. Só que agora eu chamei isso de mel pobre. Por quê? Porque a minha centrifugação, eu não vou entrar no detalhe agora, porque logo mais vocês vão ter um módulo de centrifugação. Mas na centrifugação, nós temos aqui uma etapa do ciclo de centrifugação, onde você tira um mel que contém mais açúcar, depois você tira um mel que contém menos açúcar. Isso depende se você está tirando o mel somente com a centrifugação, ou se você está lavando, ou se você está lavando a tela. Então, o mel que contém mais açúcar, pureza maior, a gente separa como mel rico e devolve aqui na massa A para recuperar. E o mel que tem pureza mais baixa, nós mandamos para a massa B. Tá? Então, são fábricas que contêm separação de mel rico e pobre. Temos também fábricas que contêm a afinação. O que, que é afinação? Então, por exemplo, nesse caso aqui é uma fábrica de três massas, onde nós temos aqui a centrifugação da massa C, liberando o mel final, e nós pegamos esse magma, que já está sem o mel praticamente, né? Já foi feita a centrifugação dele, então ele já perdeu parte do mel, está com uma coloração teoricamente baixa, né? Em relação ao magma C. Só que a gente pega esse magma e alimenta mais uma vez em outra centrífuga para lavar de novo. Então a gente chama de afinação, porque como você vai fazer mais uma lavagem nesse magma, né? Porque aqui dentro da centrífuga tem os bicos de lavagem, então você vai acabar dissolvendo esse cristal e vai afinar, ele vai perder um pouquinho do AM. Só que qual que é a vantagem disso? Primeiro é que você diminui a cor, porque você faz uma lavagem a mais aqui.
Ou até mesmo pode ser a primeira lavagem, né? Você deixa para, no caso aqui, você tira a água dos bicos na primeira centrifugação, aí você vai tirar o mel final com pureza ainda menor, porque não vai ter água dissolvendo cristal para o mel. Aí você pega esse magma e agora aqui você lava, né? Até porque esse mel que vai sair agora na afinação, ele não é mais o mel final. Ele vai ser encaminhado, por exemplo, para o mel A ou para o xarope. Ele vai voltar, ele vai recircular aqui na fábrica, tá? Então, a afinação ajuda você a ter um ganho na cor. Você acaba deixando o seu magma um pouco mais branco, né? Com uma cor mais baixa. E o fato de você não precisar lavar muito aqui na primeira centrifugação, o seu mel final sai com uma pureza ainda mais baixa, tá? Bom, esses são os projetos de fábrica existentes, tá? Duas massas, três massas, com separação de mel rico e mel pobre com afinação. Então, essa aula foi apenas uma introdução. Nós vamos detalhar tudo isso que nós falamos. Nós temos muito assunto ainda para tratar. Eu espero que você tenha entendido até aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.